Um outro problema que nós temos, que é interessante para ilustrar a programação linear inteira, é o problema de cobertura. Um campus deseja instalar telefones de emergência em locais selecionados. Deseja-se usar o número mínimo de telefones, contanto que cada uma das ruas principais esteja atendida por pelo menos um telefone. As localizações ideais ficam nas esquinas. Por que fica na esquina? Porque é na esquina que você atende duas ruas ao mesmo tempo. Então, a gente já pode assumir isso. Então, o problema de cobertura, eu tenho aqui um mapa, tá? Eu tenho candidatos, locais candidatos a serem inseridos esses telefones. Eu tenho uma quantidade limitada de telefones, na verdade, eu quero colocar o mínimo possível. E aí, para eu colocar o mínimo possível, se eu mirar as esquinas, eu vou atender a mais ruas, né? Tem esquinas aqui que tem até 3 ruas. E aqui também, outra característica, né? Desejo instalar telefones, contanto que o número, cada rua, cada uma das ruas principais seja atendida por pelo menos um telefone. Então, estão aqui as ruas principais, e se eu colocar um telefone aqui, por exemplo, no ponto 4, eu já vou atender a rua 1, aliás, L, a rua H e a rua C. Então, a gente vai sempre avaliar as esquinas. Quais são as melhores esquinas para se colocar? Então, vamos avaliar. O problema é, o XJ vai ser a variável de decisão binária, ou seja, eu só tenho que decidir se aquela esquina vai receber ou não um dado telefone. Indica se um telefone é instalado na localização ou não, né? Então, o XJ aqui com J igual a 2 vai ser igual a 1, se for para colocar um telefone aqui nesse ponto 2, que no caso atenderia a rua A rua B, a rua F, a rua L, tá? Se colocar no ponto 2, por exemplo. E aí ele vai ser o XJ igual a 0 se não for para colocar o telefone naquela esquina. Qual o número mínimo de telefones que eu preciso utilizar e quais as esquinas que eu preciso instalar para ter esse número mínimo de telefones atendendo a todas as ruas. Esse é o objetivo. Então, esse problema de cobertura vai fazer o quê? Primeiro, é um problema de minimização, nós precisamos minimizar Z, nós queremos o menor número de telefones possível, onde a soma de todos eles, né, vai representar essa quantidade de telefones aí que eu vou precisar. E aí, o que acontece? Agora eu tenho que informar as ruas, ou seja, quando eu fizer aqui, ó, o que é a rua A? A rua A tem que ter pelo menos um telefone atendido. Pode ter uma, pode até ter 2. Então, por isso está maior ou igual a 1. Eventualmente, uma rua pode acabar sendo atendida por 2 telefones. Agora, a rua A, ela vai ter 2 esquinas. Então, se eu for atender a rua A, o X1 ou X2 tem que ser maior ou igual a 1. Tem que ser pelo menos 1, né, na hora que eu somar os dois. Porque são essas 2 ruas que eu tenho na esquina A. Aliás, para atender a rua A, eu tenho as esquinas 1 e 2, né? Digo, tá? Então, vamos ver. Quer ver? Ó, rua A, esquinas 1 e 2. Rua B, esquinas 2 e 3. Rua C, esquinas 4 e 5. E assim por diante. Tudo isso está modelado aqui, ó. Cada uma das ruas, bem como as suas esquinas. Por exemplo, a rua J vai pegar a esquina 5 com a esquina 8. Então, essas variáveis, né, das esquinas vão sendo somadas para cada uma das ruas. E aí, no final, né, nós temos aí o J valendo até 8, porque o total aqui são as 8 esquinas candidatas, não é? E algumas delas vão ser escolhidas de acordo com o XI, né? Que é aquele XI que valeu 1 aqui em cima, foi o escolhido. O problema, na verdade, ele pode ser solucionado com 4 telefones, bastando colocar nos locais 1, 2, 5 e 7. Então, 1, 2, 5 e 7, o X1, X2, X5 e X7 vão ficar igual a 1. Os demais X, J são iguais a 0. Então, ó, 1, 2, 5 e 7. Cobre tudo. Inclusive, tem rua que vai ficar coberta por mais de um, como, por exemplo, a rua A. Vai ter o telefone 1 e o 2. Então, essa é uma solução. Eventualmente, tem múltiplas soluções viáveis, tá? Porque problemas desse tipo costuma ter, às vezes, alguma outra solução viável. Você troca. Exemplo, se eu não colocar esse 1 aqui e colocar no 6, vai dar certo? Vai.
porque no 1, no fundo, a rua A já está sendo coberta pela esquina 2, e se eu não cobrir a rua G com a esquina 1, eu posso cobrir ela com a esquina 6. Tá? Então, eventualmente, eu posso trocar o 1 pelo 6 aqui, que não vai dar mudança. Eu ainda assim teria o valor ótimo de 4 telefones apenas. Então, nesse caso, a gente até encontra múltiplas soluções ótimas.